Senhor, Tu és exaltado, Pai. Nós Te louvamos porque Tu és exaltado, Deus. Tu és exaltado, para sempre exaltado, e Teu nome nós louvaremos, Pai. Seja bendito, Senhor, glorificado, Deus, aqui nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua doce presença. Obrigado pelo Teu cuidado no nosso meio, Deus. Nos leva a entender algumas coisas, Pai. Nos leva a nos mover, Pai, debaixo da Tua Escritura, Senhor, e no conhecimento da Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Nós temos dito aqui, amado, que servir ao Senhor, caminhar nas mãos do Senhor, não é somente um benefício, é também uma responsabilidade. Caminhar, servir a Deus, ser servo do Senhor, não é somente um benefício, é também uma responsabilidade. Por que nós afirmamos isso? Porque todas as vezes que conhecemos os princípios do Senhor e começamos a quebrar as leis do Senhor, então aquilo que era para ser bênção na nossa vida passa a ser maldição. Diga comigo, maldição. Nós trabalhamos muito isso, desmistificamos isso na escola do reino, na qual a irmã falava aqui. Nós falamos no sentido de desmistificar maldição e entender que maldição não é algo que vem de Satanás. Maldição é algo que vem de Deus. Maldição na palavra é aplicável ao povo de Deus, aos filhos de Deus, ao Israel de Deus, quando eles transgrediam uma lei, quebravam princípios, sobre eles era aberta uma porta de maldição. Então isso está ativo, isso é legal no nosso meio, na vida da igreja. Então o que a gente entende? Nós precisamos entender que servir a Deus não é somente um benefício, é uma responsabilidade de entender, de conhecer, ou melhor dizendo, de conhecer, entender e aplicar os princípios de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então o que eu falei para você? Amém? Quantos estão com sono aqui? Diz amém. Aí, tá vendo? Presta atenção, querido. Para esse que está do seu lado aí, que falou que está com sono, fala para ele, querido, vai beber uma água ali. Fica esperto, irmão. Lugar de dormir em casa. Amém? Tem muita gente movimentando, gente. Eu gostaria que você se aquietasse, para que aquilo que Deus está fazendo aqui, a gente não possa perder isso. Então, nós precisamos conhecer. Então o conhecimento é importante, é fundamental. Nós precisamos conhecer, mas depois nós precisamos entender aquilo que conhecemos. Só o conhecimento, só a letra não representa nada. Nós precisamos conhecer, depois nós precisamos entender até a revelação acerca daquilo que conhecemos. E depois nós precisamos aplicar na nossa vida aquilo que um dia entendemos, ou a revelação daquilo que tivemos. A revelação só é concreta, irmão, se essa revelação ela gerar uma ação na nossa vida. Se você puder se mover naquilo que você entendeu. Se você não se move naquilo que você entende, então foi tudo perdido. E é isso que temos falado aqui nesses dias e trabalhado. Nós precisamos sair de uma teoria, nós precisamos entrar no entendimento, e depois do entendimento passar a praticar, passar a ser uma igreja que manifesta os atos de justiça dos santos. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu quero dizer para você, irmãos, que a sua vida não vai começar a mudar. Eu quero dizer para você que o evangelho, o cristianismo, não faz sentido na sua vida a partir do momento que você vem na igreja. Ah, pastor, não é, irmãos, a partir do momento que você vem na igreja. A partir do momento que você, começa a participar, a partir do momento que você é batizado. O evangelho faz sentido na sua vida a partir do momento que você é nova criatura. A partir do momento que você verdadeiramente nasce de novo. E você entender, irmãos, aqueles
que verdadeiramente são nova criatura e aqueles que estão na igreja, mas ainda não são nova criatura. É aquilo que nós temos falado aqui. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que permanece debaixo de um governo do Espírito, que aplica na sua vida a palavra de Deus, esse é nova criatura. Aí nessa última escola também, que o Mário está ministrando uma série de coisas, pegando um tanto de gente, pegando todo mundo, né? A gente vai vendo, querido, que muitas vezes não podemos nos considerar nova criatura. Por quê? Porque ainda estamos debaixo, muitas vezes, de velhas práticas. Aleluia. Um dia um homem chamado Gideão, Juízes capítulo 6 fala a respeito dele. Gideão estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Então um anjo do Senhor vem ao encontro dele. E o anjo do Senhor se coloca debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore, que está em Ofra. E chama-o: Gideão, Gideão, homem valente. Gideão, Gideão, homem valoroso, em algumas versões dizem. E aí começa toda aquela conversa que você conhece. Irmãos, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no lagar. O que Gideão estava fazendo, queridos, é bom ou é ruim? O que Gideão estava fazendo é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa certa ou errada? É uma coisa que está dentro da normalidade ou fora? Está fora da normalidade. Por quê? Porque o lagar não era um lugar de malhar o trigo. O lagar era um lugar de pisar uvas e de fazer o vinho. O lagar era uma bacia, como se fosse uma bacia talhada na pedra, na rocha. E era talhado, feito ali um buraco mesmo, que era chamado de lagar. E ali eram colocadas as uvas, e existia todo um ritual do povo hebreu, que eles pisavam essas uvas com os pés, tiravam os sapatos, lavavam o pé, né, irmão? E pisavam as uvas, iam pisando, e aquela uva ia saindo aquele suco grosso, ia descendo por uma canaleta, e eles iam colhendo o suco virgem da uva. E o lagar servia para isso. E aí então Gideão, ele pega o trigo e leva para o lagar, e ali ele começa a malhar. O que é malhar trigo? Pisar no trigo? O trigo, como que a gente malha o trigo? O trigo, ele é malhado batendo. Você pega, né, aqueles feixes de trigo, e se pegava uma vara, ia batendo neles para quê? Para separar a palha do grão. É igual arroz. Arroz tem aquela palha, não é isso? Então você vai batendo para tirar a palha e ficar o grão de trigo. Só que isso acontecia onde? Na eira, e não no lagar. E o que é a eira? A eira é um lugar que geralmente ficava num lugar mais alto. A eira geralmente ficava em cima, geralmente, de um lugar mais alto, de um monte, de um elevado. Para quê? Para que o vento pudesse ser mais forte naquele lugar. Para que o vento pudesse passar mais forte ali na eira. Para quê? Para que quando fosse malhando, batendo no trigo, aquela palha fosse saindo, e o vento ia batendo, soprando e levando a palha. E ficava só o grão. E essa eira geralmente era um lugar feito de barro. Era barro, era chão batido. Era em cima de um monte, que eles chegavam, davam ali uma roçada, uma capinada, abria ali, tirava as pedras, tiravam, né, aquela vegetação, e pisavam, batiam bem, ficava aquele barro batido. E ali eles ficavam malhando o trigo, e aí vinha o vento, passava e levava o trigo. Só que
Levava palha isso, o trigo tem que ficar, né, querido? É isso mesmo. Só que nesse tempo, os midianitas, eles estavam saqueando tudo aquilo que Israel produzia. Tudo aquilo que os hebreus estavam produzindo, viam o Israel, a Bíblia fala, irmãos, que eles vinham como gafanhotos. A Bíblia fala que eles vinham numa quantidade inumerável como gafanhotos. Quem já viu uma nuvem de gafanhotos? Alguém já viu? Na internet, pelo menos, num vídeo, na televisão? Aquele negócio assim que você olha a nuvem, parece que o céu ficou preto. São milhões, querido, milhões de gafanhotos. Eram as nuvens, as pragas que vinham naquela época. E a Bíblia fala que esse povo, os inimigos de Israel, se levantavam como gafanhotos e cercavam aos milhares as plantações, e eles roubavam, eles saqueavam Israel. Israel, o povo de Deus, a igreja do Senhor estava sob juízo. Está entendendo? Israel, o povo de Deus, a igreja do Senhor estava sob juízo. Por quê? Diga assim, por quê? Porque fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E sabe uma coisa legal? É que quem possibilitava tudo isso acontecer, irmão, não era o diabo, não era o inimigo, não era o devorador, não era o Satanás, não era uma ação maligna, era uma ação de Deus. Todas as vezes que a igreja, todas as vezes que o seu povo, todas as vezes que os seus filhos caminhavam em obediência, caminhavam em submissão, caminhavam em graça diante do Senhor, Deus os abençoava, Deus dava paz, Deus prosperava, Deus abria a madre dos animais, Deus abria a madre das mulheres que tinham muitos filhos. Os animais produziam muito, a vegetação era abundante, as colheitas eram sobrenaturais, as chuvas vinham no tempo certo e era algo tremendo. Mas quando Israel fazia o que era mal perante o Senhor, então a palavra de Deus diz que o Senhor se afastava. E o Senhor permitia que o seu povo entrasse em juízo. Então o nosso entendimento deve ser, querido, que muitas vezes o juízo que atravessamos, por A, B ou C, pelo motivo que seja, nem sempre a culpa é de Satanás, muitas vezes a culpa é da igreja. Amém? Nem sempre a culpa é da política, do presidente. Eu não sou petista não, tá, irmão? Mas nem sempre a culpa é na totalidade, talvez, da política. Talvez a culpa seja da igreja, que fez o que? Fez o que era mal perante o Senhor. E o que a igreja fez? Aí, irmão, a gente poderia falar aqui muitas horas daquilo que a igreja fez ou daquilo que a igreja deixou de fazer, para que a iniquidade viesse sobre um povo, sobre uma nação. Mas Gideão estava lá, e enquanto ele estava malhando, o que acontece? Vinham os medianitas, e os medianitas iam para onde que os medianitas iam? Onde estava o trigo? Na eira. Onde que era malhado o trigo? Na eira. Aonde normalmente costumava-se malhar trigo? Nas eiras. Então, os medianitas vinham para as eiras. O inimigo procurava as eiras. O inimigo vinha roubar, saquear aqueles que estavam na eira. Mas nesses tempos, queridos, sempre num tempo de crise, Deus levanta libertadores. Amém? Sempre num tempo de crise, Deus levanta libertadores. Será que você quer ser um libertador para esse tempo? Nessa fé aí, acho que não dá conta não. Será que você quer ser um libertador para este tempo? Aleluia! Eu quero, irmão. Eu não só quero, eu já estou sendo, irmão. Eu fui chamado, querido, para ministrar um povo. Eu fui chamado para despertar a igreja, e você também foi.
E mudar a situação que nós estamos vivendo, querido, está na minha mão, está na sua mão, está na mão da igreja do Senhor Jesus. E acontece que esse homem então estava ali. E ele ficava malhando então o trigo no lagar. Por quê, irmãos? Porque ele foi um libertador levantado pelo Senhor para esse tempo. Um homem de discernimento. Um homem que entendeu que tinha que fazer alguma coisa diferente do que vinha sendo feito. Um homem que entendeu que precisava proteger o seu recurso, que precisava proteger a sua herança, que precisava proteger o sustento da sua casa, dos seus filhos. Então ele precisa de uma ideia. Então ele precisa de algo genial, então ele precisa de algo diferente. Então ele precisa de algo que ninguém nunca fez. Então ele pensou, diga assim, eu preciso pensar. Aleluia. Quantos estão pensando? Amém. Quantos Deus tem dado ideias nesse tempo? Quantos têm, se movido de uma forma a mudar um pouco aquilo que sempre fez? A mudar aquilo que sempre fez para se adaptar e conseguir ser um libertador para esse tempo. Eu vou te dizer, querido, você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que vir, só domingo não dá não, irmão. Você vai ter que pegar firme. Quem nunca foi em vigília vai ter que começar a ir. Quem nunca fez um jejumzinho vai ter que começar a fazer. Quem nunca passou uma noite em claro em casa orando vai ter que começar. E eu vou falar, irmão, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua realidade, irmão, creia e verás a glória, o poder do Senhor sobre a sua vida. Então ele pegou e levou para lá. Aí, ninguém encontrava esse homem, porque ninguém procurava o trigo no lagar. Por quê, pastor? Porque não era tempo de uvas, era tempo de trigo, de cereais. Não era o tempo das uvas, era o tempo de cereais. Então, no tempo de cereais, os lagares são abandonados, os lagares, diz a história que dão até mato em volta. Alguns desaparecem no meio da vegetação. E no lugar, no tempo de pisar uvas, eles vão ali e organizam, capinam, arrumam tudo. Mas ninguém procura trigo, ninguém procura provisão, ninguém vem para saquear a provisão no lagar. Você está entendendo o que eu estou falando? Acho que ainda não. Gostaria que desligasse esse ar para mim ou diminuísse. Por favor. Eu acho que ainda não. Ninguém fazia isso, querido, nesse tempo. Mas eu quero dizer para você, querido, que Gideão fez. Amém? Gideão fez. E quando Gideão começou a malhar esse trigo no lagar, os seus inimigos não o encontravam. Os seus inimigos não o encontravam, não o achavam. Então, peraí, vamos pensar. A sua produção estava protegida. A sua provisão estava protegida. A alimentação dos seus filhos estava garantida. Curtiu? Garantida. A provisão dos seus filhos estava garantida. O sustento da sua casa protegido. Por quê? Porque ele teve uma ideia. Debaixo de uma unção, debaixo de uma busca, ele teve uma ideia. Eu vou transportar aquele trigo que era para ser malhado na eira, eu vou levar ele para o lagar. E ali a minha casa estará sustentada. Aonde você está malhando o seu trigo nesse tempo, querido? Aonde você malha o seu trigo? Aonde está o seu sustento nesse tempo? Em quem você se garante nesse tempo? Eu quero dizer para você, irmãos, que a eira, nós falamos que a eira era feita de quê? De barro. A eira era feita de barro, de chão batido. E a Bíblia fala que o barro é o quê?
É o homem. A Bíblia fala que nós somos pó. Nós fomos feitos do pó. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó. Deus criou o homem, fez aquele boneco bonito e soprou nas suas narinas, liberou o ruá, que é o Espírito. Liberou o ruá, o Espírito de Deus nas suas narinas, para que ele tivesse vida. Então nós viemos do pó, e a Bíblia diz que para o pó nós retornaremos. A Bíblia fala que a carne é alimento de serpente. Por isso que a carne nunca se converte, porque ela é alimento da serpente. Irmão, é fácil de começar a entender por isso que você nunca tem vontade de vir na vigília. Poxa, que bom, hoje tem vigília. Uhul, bom demais. Tomara que vá até às 7 da manhã. Você nunca tem vontade, hoje eu vou ler a Bíblia, acabou esse culto aqui, eu vou pegar de 11 da noite até 6 da manhã, eu vou ler a Bíblia direto. Estou sentindo essa vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque é carne. E a carne, ela não se converte. A carne, irmãos, não se inclina para as coisas do Espírito. Ela não quer vir no culto, ela não quer meditar na palavra, ela não quer vir na vigília. Irmão, ajoelha para orar, para você ver. Deixa passar aí uns 30 minutos. Tem uns que não aguentam nem 5. Mas assim, vamos falar uns 30 minutos, 40 para você ver. Dói tudo. Vai ler a Bíblia, irmão, te dá um sono danado. Vai ver um filme bacana, você assiste 4, um atrás do outro. Ligado. Você sabia, irmãos, que a Bíblia diz assim, que o homem veio do pó e para o pó ele retorna. E o Espírito? O Espírito veio de onde? O Espírito veio de Deus. E o que acontece? A Bíblia fala que o Espírito, depois da morte do homem, o que acontece com ele? Volta para Deus. Você entendeu? Está faltando alguma coisa, não está? O quê? A alma. E a alma? O que acontece? Vai para onde? Para onde vai a alma, irmão? Irmãos, a nossa guerra nessa terra é definir para onde vai a alma. A carne já tem destino definido. O Espírito já tem um destino definido. Agora, para onde vai a sua alma? A guerra constante entre carne e Espírito é para definir quem fica com a alma. Por isso, se a alma te domina, você está sendo dominada pela alma, então você está se inclinando para o corpo. Então, irmão, um lugar quente te espera. Ei, amarrado, né? Repreendido. Mas se o Senhor, querido, é quem te governa, se o Espírito Santo é quem governa, se o Espírito Santo é quem governa o seu corpo, então, o que acontece? Ele atrai junto a alma. Então a guerra que nós estamos vivendo aqui, aquilo que nós estamos passando aqui, é para definir isso. É para definir para onde se inclina a nossa alma. É para definir com quem fica a alma. Aí a minha segunda pergunta para você nessa noite é: com quem está a sua alma? A primeira foi aonde você está malhando o seu trigo. A segunda pergunta que eu te faço hoje é: com quem está a sua alma agora? Com quem está a sua alma? Está com a carne ou está com o Espírito de Deus? Com quem está a sua alma? Quem está falando mais alto? Quem está governando? E se você definir agora, a minha alma hoje passou com a minha carne, dormindo o dia todo e brigando, reclamando, murmurando. Então, irmão, se o seu fim fosse agora, o seu destino seria traçado da forma como você está entendendo. Por isso que é linha muito fina. Por isso que o entendimento dessas coisas é muito sério. Gideão está lá e o sustento da sua casa está garantido. Espera aí, mas tem crise. Espera aí, tem guerra.
Peraí, tem perseguição. Peraí, tem inimigos vindo como gafanhotos. Peraí, todo um povo está acuado. E as famílias de Israel, as famílias dos hebreus, estão nas mãos dos inimigos. Mas uma família ou um povo, a família de Gideão, tem seu sustento garantido. Eu falei para você que a eira é feita de barro, e o barro representa o homem. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que a eira, ou melhor, o lagar é feito de pedra. O lagar eu falei para você que é uma rocha. O lagar é uma bacia, um buraco esculpido, talhado na rocha. E a rocha não é o homem, a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. A rocha angular, rejeitada pelos construtores. Como é que Jesus falou para Pedro? Tu és Petros, tu és Pedro, tu és Petros, tu és um fragmentozinho de pedra. Eu sou Petra, eu sou a rocha, e sobre mim, sobre Cristo está edificado a sua igreja. Agora um homem no tempo de crise, querido, entendeu que ele tem que pegar a sua provisão, ele tem que pegar o seu trigo, ele tem que pegar o resultado do seu trabalho, ele tem que pegar o seu esforço, ele tem que pegar o seu curso, ele tem que pegar a sua empresa, ele tem que pegar, sabe, tudo que faz e levar para a rocha. Ele tem que esconder isso na rocha, ele tem que colocar isso em Jesus, ele tem que colocar isso debaixo da unção, da cobertura, da guarda do Senhor Jesus, do sangue do Cordeiro, porque ali pode vir o inimigo do inferno, pode vir quem venha, pode vir quem quer que seja, não vai encontrar. Se a sua provisão estiver no Senhor, ninguém vai te defraudar. Aleluia! Não há crise que te alcance se a sua provisão estiver no Senhor. Não há gafanhotos, não há inimigos, não há ação do inferno que alcance a sua provisão se ela estiver no lagar, na rocha, escondida. Irmãos, a palavra diz que ele não colocava, a palavra diz que ele escondia. Que ele escondia o trigo no lagar. Esconda a sua provisão em Deus. E esconder a sua provisão em Deus não é você hoje. Vim aqui fazer uma oração no final. Deus, eu quero esconder minha provisão em Ti, Pai. Eu decido isso. Amém. Aí saí daqui, estou pronto. Orei lá, defini isso. Não, irmãos. Atitudes. Obedecer. Renunciar. Caminhar com Deus, estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que permanece, permanecer. Sabe, muitas pessoas olham, veem esse texto, e vê Gideão como um medroso, e vê Gideão como um homem, um menino assustado, como um homem que ele era o menor da casa do seu pai. E quando o Senhor vem falar para ele, olha Gideão, eu vou levantar você, querido. Eu vou levantar você, homem de Deus. Eu vou levantar você, homem valoroso, para liderar um exército que vai vencer os gafanhotos, os filisteus. Aí ele fala, mas eu? Porque ele reconhecia, irmão, que ele não era nada. Ele reconhecia que ele era o menor da casa do seu pai. Detalhe, a casa do seu pai era a menor tribo. A casa dele era uma das menores, das tribos mais insignificantes, menores. Então ele estava na menor tribo, e na menor tribo ele era da menor casa, e dentro da casa ele era o menor de todos. E é esse que Deus está usando. Por isso que você que acha que é grandão, dandão, bem grandão, não é o tempo. É aqueles que reconhecem que são pequenos, que só fluem na força do Espírito Santo, que só caminham pela misericórdia de Deus, que só sabem fazer porque Deus é quem está fazendo. Sabe, querido, a autoajuda, ela muitas vezes ensina a gente que nós somos grandes,
que existe um gigante adormecido dentro de nós. Você pode despertar o gigante, você pode... Só que a Bíblia Sagrada fala um pouco diferente. Fala que o Senhor, através do seu Espírito, vai te auxiliar nas suas fraquezas, porque você é fraco. Nós podemos ser grandes, não somos. Se colocarmos a nossa vida... Pode deixar, Flu. Se colocarmos a nossa vida nas mãos dele, agora está tudo protegido. Então todo mundo que está malhando trigo na eira, vem os inimigos e rouba. Todas as famílias que procuraram uma eira e começaram a malhar o seu trigo, os inimigos vinham e roubavam. Aonde você está malhando o seu trigo? Aonde você coloca a sua provisão? Trigo fala naturalmente dizendo de provisão, daquilo que é usado para comer, daquilo que alimentavam as famílias. Aonde você coloca a sua provisão? Se você colocar a sua provisão em uma eira, se você colocar a sua provisão no barro, se você colocar a sua provisão na força do seu braço, na força do homem, irmãos, os inimigos vão saquear você. A crise vai defraudar você. A ação que vem para roubar, a ação que vem para subtrair, a ação que vem para defraudar, para retirar, ela vai alcançar você. Por quê? Porque o seu suprimento está na força do homem. Seu suprimento está no seu serviço, no acordar cedo, no trabalhar demais, não fazer muita coisa, na fadiga. Eu quero dizer para você, irmãos, que trabalhar é muito bom. Deus mandou que fosse assim. Deus até disse assim: aquele que não trabalhe, que também não coma. Vixe, tem alguém com fome? Mas eu quero te dizer, querido, não é o muito trabalhar, não é o desesperar, não é o muito fazer que nesse tempo irá proteger o seu recurso. O que irá proteger o seu recurso é você tirar a sua provisão da eira, da força do braço, e levá-la e escondê-la no sangue do Cordeiro, e escondê-la no sangue de Jesus, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, obedecendo as Escrituras, sendo fiel a Deus, buscando ao Senhor e dizendo: Deus, tudo que é meu é teu, está tudo nas tuas mãos. Eu escondo aqui, não tem gafanhoto, não tem crise, não tem banco, não tem ação do mal que vai tocar naquilo que pertence a ti, Deus. E muitos homens disseram: olha, esse Gideão, ele era um medroso, porque ele estava se escondendo dos midianitas, ele estava se escondendo dos filisteus. Eu quero dizer para você, não, irmãos, esse homem, ele era inteligente. Esse homem era um homem de revelação, esse homem era um homem de entendimento num determinado tempo. Esse homem era um José para o seu tempo. Mesmo que lá na frente, com o passar do tempo e com as vitórias que Deus deu para ele, depois ele tenha saído um pouco do propósito, mas nesse tempo que ele se levanta para libertar, ele é um Moisés para esse tempo. Ele é um José para esse tempo. Ele não está ali se escondendo porque ele é covarde, ele está se escondendo porque ele é inteligente. Ele está protegendo o recurso de uma geração. E levando, querido, isso para o lado profético, para o lado espiritual da coisa. A provisão, irmão, o trigo, fala de quê? O trigo era o principal elemento na formação do pão. Pão era feito de trigo, e sabe de quê? De azeite prensado. O trigo fala do pão. E o que é o pão? O que é o pão? O pão é Jesus, o pão vivo que desce do céu. E o pão que você come na ceia é o quê? Partido. Ele é Jesus, mas especificamente ele é uma parte de Cristo. Ele é o corpo. Ele é o corpo de Cristo. Ele é Jesus, no qual Jesus é o cabeça e ele é o corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Sabe o que isso quer
transmitir para nós profeticamente uma igreja escondida no lagar, uma igreja escondida na rocha, uma igreja escondida no sangue de Jesus, uma igreja escondida no sobrenatural, caminhando debaixo da revelação, caminhando debaixo do entendimento, manifestando atos de justiça. Ela está protegida da ação dos gafanhotos. Ela está protegida de tudo aquilo que vem para ceifá-la, que vem para trazer escândalos, que vem para bagunçar. Por quê? Porque ela está escondida. Agora, a igreja, irmão, o trigo que é a igreja, sabe que o trigo representa também a palavra. A igreja agora que está na eira, o evangelho, ou seja, a palavra que está sendo ministrada, mas que está envolvida na eira, todo o trigo que era batido na eira, depois ele tinha que ser lavado. Por quê, pastor? Porque ele ficava sujo de terra, barro. Porque ele tinha cheiro de barro, ele tinha cor de barro, ele tinha gosto de barro. E essa é a igreja que se envolveu com o barro. Ela tomou o gosto de barro, ela tomou forma de barro. E barro, irmão, fala das doutrinas humanas, fala dos falsos ensinos, dos falsos mestres, da ação daquilo que entrou na igreja para tirar, para roubar, para sacar o evangelho simples e genuíno de Jesus Cristo. Está me entendendo? Essa igreja está ali, essa igreja ela é constantemente saqueada, ela é constantemente envergonhada, ela se envolve frequentemente nos escândalos, na bagunça, na mentira, ela envergonha o nome e o evangelho de Jesus Cristo. Agora, o trigo, a igreja que estava no lagar, irmãos, é rocha. E o lagar, você pode tirar a poeira, lavar ele antes. Terra não, terra é sempre terra. Terra sempre suja. Você já lavou terra? Quantos já pegaram assim, um lugar onde tivesse uma roçada, uma mangueira e lavou terra? Não adianta, né? Mas a rocha, um lagar, era lavado. Quando o trigo era ali malhado, irmãos, depois de se malhar o trigo, ele estava perfeito, puro, limpo. Ele estava sem impurezas, ele não tinha terra, ele não tinha gosto de terra, ele não tinha cheiro de terra, ele estava incontaminado, ele estava puro. Esta é a igreja, o evangelho, a palavra que está sendo liberada no lagar. Aleluia. E eu quero perguntar para você, querido, para onde você está caminhando? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Que tipo de evangelho que você quer seguir? Que tipo de coisa que você quer manifestar? Que tipo de entendimento que você tem? Olha para mim, a respeito da igreja. Sabe, quando a gente fala de provisão, nós estamos falando do trigo. Falamos de provisão natural, que é o recurso, mas também falamos da palavra, falamos da igreja. E quero falar mais, querido. Aquilo é provisão, é o sustento da sua vida. Onde estão as suas emoções? Onde está o seu sentimento? Onde está o seu chamado? Onde está o seu ministério? Está baseado numa eira, numa terra contaminada pela ação do homem, da alma, do desânimo? Ou ela está escondida no lagar? Que termo lindo, querido. Que termo lindo, escondido. Uma coisa que está escondida é uma coisa que ninguém pode achar. Se eu pegar minha aliança e esconder, bem escondida, ninguém pode achar. Fala de algo que está tão escondido em Deus, que o desânimo não encontra, que a fraqueza não encontra, que a crise, os saqueadores não encontram, que as falácias não encontram, que a enfermidade não encontra. Porque foi escondido em Deus, o meu chamado, o meu ministério, a minha vocação, a palavra que eu tenho recebido, ela está palpada, alicerçada na rocha, em Jesus, escondida no sangue. Ei, recastubianarras,
Ninguém pode tocar. Sabe o que acontece? Esse homem, chamado Gideão, estava lá. Ele não era medroso, como muitos dizem. Ele era muito inteligente. Ele era um homem de discernimento. Ele era um homem de revelação. Ele era um libertador para um tempo. Nesse tempo, querido, nesse tempo, aonde a ação dos gafanhotos está sendo liberada, eu quero te dizer, Deus vai levantar homens assim. E a ação dos gafanhotos vem, não é só sobre recurso, não é só sobre provisão material, mas a ação dos gafanhotos vem sobre a alma, a ação dos gafanhotos vem sobre o seu chamado, o seu serviço, o seu ministério, para te corromper, para te contaminar, para te desanimar. Mas se tudo que você tem, irmãos, se você é o trigo, se você é a igreja que está escondida em Jesus, descansa, irmão. Descansa, porque Ele te supre, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te abençoa, aleluia. Aí ele estava lá, e ele tinha algumas particularidades, esse homem chamado Gideão. E o Senhor falou para ele, depois de entender tudo isso, depois que o Senhor entendeu aquilo que ele estava fazendo, que ele era o cara que tinha provisão. Olhou para aquela família, e olha que interessante, irmãos, olha que contraditório. A menor tribo, a menor casa, era a casa que tinha provisão. Não era a casa mais importante, não era a casa mais luxuosa, não era a casa mais organizada, não era a casa mais estudada, não era a casa mais protegida, não era a casa mais chique. Era a menor casa. Era a única casa que tinha provisão. Isso diz para você que aonde você colocar o seu coração nesse tempo, aonde você colocar a sua provisão e a sua vida, é que vai te sustentar. Aí o Senhor chega para ele e fala: Gideão, Gideão. Eita, homem valente. Eita, homem valoroso. E muitas vezes nós pensamos que o Senhor estava brincando com ele, né? Porque na verdade ele era um covarde. Na verdade ele era um medroso e Deus vai e chama ele de valente. Não, irmão. O Senhor o via como valente. O Senhor o via como um homem estratégico, como um homem de revelação. O Senhor chega e fala a verdade: rapaz, gostei de você. Tu é valente, cara. Eu vou usar você. Te levanta, sai desse lagar. Se prepara, eu vou te levantar para livrar o teu povo das mãos dos midianitas. Homens de revelação serão levantados por Deus, querido, para ajudar a igreja a sair de um lugar em que entrou. Talvez isso pode ser distante para você, eu quero dizer que não. Eu quero dizer que cada um de nós, fazendo o nosso pouco, cada um de nós no nosso trabalho, cada um de nós na nossa família, cada um de nós, irmãos, no nosso dia a dia, a gente pode ajudar a edificar o reino de Deus nessa cidade. Se a gente parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para os nossos planos, somente aquilo que a gente vai fazer. Tem gente que vai formar, irmão, no final do ano, e a formatura consome a vida dele. É só formatura, não faz mais nada, irmão. Formatura. Eu quero dizer para você, formatura não é a sua vida. Eu quero dizer, tem coisas mais importantes do que a sua formatura. Tem gente que vai casar no final do ano, irmão, casamento. Casamento não vai salvar a sua vida, irmão. Não vai mudar a sua história. Não perca o propósito, não perca a bênção, não perca a graça, não perca a unção, não perca o foco por causa de casamento. Trabalho, meu nome é trabalho. Então vai trabalhar, querido. Meu nome é graça, é unção. O que eu quero é o Espírito de Deus. Então, irmão, não perca o foco naquilo que você está fazendo. Não perca o foco. E eu estou falando aqui, irmãos, de tudo. Tem gente que vai comprar um carro. Não, esse ano meu foco é comprar um carro. Não estou falando para que você não tenha foco, irmão. Mas é carro. Aí nem fiel a Deus ele é mais por causa do carro. Não perca o propósito, querido. Não perca aquilo que Deus está fazendo.
nem por serviço, e nem por casamento, e nem por formatura, e tudo isso é bom, não estou falando de coisas ruins. Formar é maravilhoso, estude, eu formei mais de uma vez, estude. Casar é melhor ainda, melhor que formar é casar, irmão, casa. É muito bom. Trabalhe, você vai precisar, mas não perca o foco. Não deixe o tempo passar, não perca o tempo da visitação de Deus na sua vida, por causa dessas coisas. Jesus, o próprio Jesus, ele veio, a palavra diz, que ele chegou, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ele estava no meio do seu povo, Jesus, o verbo encarnado, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, estava lá no meio deles. E eles não o receberam. E Jesus chegou, olhou de um monte, ele olhou a sua cidade, ele olhou Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Jesus olhou e falou: Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você. Essa palavra é para mim, querido, essa palavra é para você. Você é Jerusalém, você é Israel. E Jesus falou: quantas vezes eu quis cuidar de você, quantas vezes eu quis te abençoar, quantas vezes eu quis restaurar seu casamento, quantas vezes eu quis cuidar da sua família, quantas vezes eu quis liberar a provisão para você, mas você nunca me escutou. Está na Bíblia, irmão. Jesus chorou, ele começou a chorar e falar: eu quero te abençoar, mas não posso. Eu quero fazer, mas não consigo, porque pela vossa incredulidade, pelos vossos caminhos tortuosos, a ação do meu espírito está restrita, está impedida e não pode agir no vosso meio. E ele chorou e disse: vocês perderam o tempo da sua visitação. Eu quero dizer, irmãos, que a visitação de Deus, escuta isso, a visitação de Deus, querido, não é todos os dias, não. Ué, pastor, peraí, a gente não sente todos os dias, sente. Deus não vem todos os dias, vem. Mas existe uma visitação de Deus. Lembra do que falamos domingo passado? Existe uma ação de Deus, um tempo de visitação liberado, de tempo em tempo. Para liberação, irmãos, num tempo definido, debaixo de um propósito definido. Lembra disso? E é uma unção específica de visitação de Deus. E muitas vezes nós estamos deixando isso passar de nós, distraído com muitas coisas. Gideão estava lá e o Senhor falou para ele: levanta, cara, tu vai lutar agora em meu nome. E ele diz ali que não pode, ele diz ali que eu também vejo em Gideão, irmãos, humildade. Deus, eu sou pequeno. E a gente fala: poxa, será que ele não era um medroso? Irmão, se você fosse chamado para enfrentar uma nuvem de gafanhotos, milhões de filisteus com 300 soldados, e aí, o que você me fala? Você pega 300 pessoas, irmãos, uma quantidade que cabe tranquilamente aqui dentro dessa igreja. Olha a quantidade. E você pega milhões do outro lado. E Gideão falou: eu não posso, Senhor. E o Senhor falou: você pode. E o Senhor falou: vai na tua força. Sabe o que Deus estava falando, irmão? Deus não estava brincando com ele. Deus estava dizendo: olha aqui para mim. Deus estava dizendo: eu te vejo como você ainda não consegue se ver. Eu confio em você, Gideão. Sabe a diferença que Deus tem? É que Ele tem mais fé em você do que você mesmo. Ele crê mais em você do que você mesmo pode crer. E ainda mais, Ele crê mais em você do que você crê nele. Se falando de fé, Deus tem mais fé em mim e em você do que nós temos fé nele. Com tudo que Ele já fez, com tudo que Ele é, Deus consegue acreditar mais em mim, que sou um Zé Chulé, do que nele, do que eu consigo acreditar nele. Você está entendendo? E ele falou: não, Gideão, vai na tua força.
Existe algo de mim em você. Cara, olha o que você fez até agora. Tu não é pequeno nada, olha o que você fez. Os outros não fizeram. A condição financeira dos outros não vão fazer o que você vai fazer. O intelecto dos outros não vão fazer o que você vai fazer. A força dos outros não vão fazer o que você vai fazer. A influência dos outros não podem fazer o que você pode fazer. Aplaude a Jesus, por favor. Se mova em Deus. Arecabahai. Creia, abra sua boca. Confia. Se você não crê nisso, querido, eu quero dizer, libera para mim, levanta sua mão e fala: Deus, tudo que está sendo liberado, que eu não consigo receber, envia de volta para aquele homem ali em cima. Faça isso, irmão, eu vou sair daqui voando, em nome de Jesus. Eu não posso liberar para você o que eu não acredito, querido. Eu tenho que liberar para você aquilo que eu creio, e aquilo que eu estou lutando para viver. Você precisa acreditar nisso, que você foi chamado por um tempo, e que aquilo que você pode fazer e aquilo que você vai fazer outros não podem fazer. Independente da sua condição política e econômica, independente da sua influência, independente do tamanho da sua empresa, independente do marketing, independente daquilo que tem, não podem fazer o que você pode fazer. Porque o Espírito de Deus está sobre ti. A revelação está sobre ti. Naquele tempo de crise, lá no Egito, ninguém podia orientar Faraó. Faraó, irmãos, era um homem, era o maior homem da terra naquele tempo, era como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje. E ele tinha ao redor dele homens, os sábios. Ele tinha os sábios de toda a terra, os entendidos, os políticos. Ninguém podia orientá-lo. Então Deus levanta um homem, o Zezinho. Deus levanta o Zezinho e fala: vai lá, mostra para ele o que tu sabe. Vai lá, mostra para ele o que você carrega. Vai lá, não se encovarda. Mostra para ele para que você veio, quem é que está por trás de você. Mostra quem é o seu Deus. E ele foi, irmão. E com a sabedoria que Deus deu em 7 anos, com a sabedoria que Deus deu, ele sustentou toda a terra. Ele sustentou toda a terra. Para terminar, ele chega assim, Gideão, e diz: tu está comigo mesmo? O Senhor fala: é claro que eu estou. Ele chega assim e fala assim: então eu vou fazer uma prova. Eu vou colocar um velo. Sabe o que é um velo? Velo não é somente lã. Velo é um pedaço de lã presa a um pedaço de couro. Se você pegar um tapete que tem o couro do animal e tem ali o velo, tem ali a lã, cortar um pedaço, aquilo é o velo. A lã é tirada do animal, irmão. A lã é tirada de um animal, com um animal ainda em vida. Você pode tosquiar uma ovelha e ela permanece viva, mas o velo não. Para você tirar um couro do animal, ele tem que morrer. O velo representa sacrifício. O velo representa morte. O velo representa que para que ele estivesse ali, aquele velo, um animal havia morrido. Um sangue teria sido derramado. Ou você já viu alguma ovelha sem couro andando por aí? Aí pegou aquele velo representando o sacrifício de Jesus. E ele leva aquele e põe na cerca. Põe na cerca e diz assim: Senhor, se tu és mesmo comigo, eu quero pedir para o Senhor que de hoje para amanhã, depois do sereno dessa noite, esse velo esteja encharcado, mas toda a eira aqui, todo o terreno esteja seco. E o original da Bíblia, irmão, diz eira mesmo. Diz que ele foi, olha que profético, irmão. Olha que profético, eu vou terminar aqui, presta atenção. Ele foi a eira, um lugar de barro. E ali numa cerca, ele coloca o sacrifício.
aquilo que representa o sacrifício, o velo de lã. E diz assim: Deus, eu te peço na minha oração, que esse velo esteja carregado, esteja encharcado, e a eira ao redor esteja seco. Se chover aqui à noite, sabe, para irmãos carregar um velo, precisava não só de um sereno, mas precisava de um pouco de chuva. Eu quero que esteja carregado o velo e a eira seca, que na eira tenha poeira. E ele acorda e vai lá. Quando ele olha para aquela eira seca, aquela eira, sabe, seca, sequíssima, poeira, e ele pega o velo tem água dentro, e quer que o velo esteja seco, e a eira esteja molhada. Quer dizer que quando Jesus foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, ele foi exprimido. Quando aquele velo ficou seco, toda a eira se tornou molhada. Quando aquele velo se esvaziou, toda a terra se encheu da sua glória. Você consegue entender isso? A palavra diz, querido, que quando ele chegou lá no primeiro sacrifício e tinha o velo molhado, quando ele chegou da primeira vez, o velo estava molhado, a eira estava seca. A Bíblia diz que ele pegou aquele velo molhado, pegou um cálice, botou debaixo e torceu a água no cálice. Está entendendo isso? Ele pegou o velo que estava molhado, que é a representação do sacrifício, é a representação de Cristo, e ele moeu o velo, ele espremeu, foi moído pelas nossas transgressões, feridos por nossa iniquidade. Ele espremeu aquela água dentro de um cálice, o cálice da nova aliança. É a representação daquilo que fazemos na ceia do Senhor. E quando Gideão percebe isso, Gideão fala: não, Senhor, essa água que eu tirei agora aqui, é o Senhor que vai tirar. Agora eu quero que amanhã, esse velo que estava cheio, que eu espremi aqui no cálice, eu quero que amanhã ele esteja seco, mas a terra aqui esteja molhada. E quando ele chega lá, e ele pega a lã, está sequinha, e toda a terra está molhada. O entendimento, irmãos, é que quando o Senhor espremeu o seu Filho, toda a terra foi cheia da sua glória. Você não pode sair daqui sem entender isso nessa noite. Toda a ação que Deus liberou sobre esse homem, todo o espírito que estava sobre a vida de Gideão, entenda isso. Quando ele vai àquele lugar, naquela cerca, e coloca lá o velo, e quando ele chega ali na primeira noite, e o velo está cheio, encharcado, mas a eira está seca, fala de uma terra seca, fala de uma terra desprovida, fala de um povo sem a unção, de um povo condenado ao inferno, de um povo antes do sacrifício do cordeiro. Eira seca, velo cheio, mas ele pega esse velo, no entendimento ele espreme o velo no cálice. Ele espreme o velo no cálice, o cálice da nova aliança. E depois disso ele fala: o Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é capaz, Deus, o Senhor, de me dar essa prova, de profeticamente o Senhor agora colocar o velo seco, mas a eira encharcada. E quando ele volta, e ele vê aquele velo seco, como tivesse sido espremido pelo Pai, não por ele, pelo Pai. E a terra não tem mais poeira, a terra está molhada. É o entendimento, querido,
que a terra se encheu da sua glória, que aquilo que era retido pelo velo foi liberado para o homem, foi liberado para a eira, que a promessa, aqui eu fecho, com a promessa que Deus estava dando a Gideão, não era só para Gideão, era para todas as gerações dos filhos. O espírito de discernimento que estava sobre aquele homem, ao levantá-lo o Senhor como governo, como um libertador para aquele tempo, o Senhor estava dizendo: essa ação que eu libero sobre você, através do sacrifício de Jesus, ela virá para toda a terra, ou seja, para todos os meus filhos. Essa ação está sobre você. Você vai fechar os seus olhos agora, querer barrado e arras, e nós vamos orar, pedindo sabedoria do céu. Pai, agora, Jesus, coloque a mão sobre a sua cabeça, nós te pedimos, Deus.